Bem-vindo, bem-vinda ao canal Best TV. Vamos a mais um vídeo. E o assunto do momento são as cenas constrangedoras dos técnicos brasileiros, deselegantes com o Carleto Ancelotti. Vamos falar disso, vamos ouvir o Emerson Leão, o Oswaldo de Oliveira e eu vou dar minha opinião aqui para vocês sobre o que eu acho dessa história dos treinadores estrangeiros no Brasil. Agora, aqui, confira na Best TV. Minha gente, cenas lamentáveis nós assistimos recentemente com o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Primeiro, fazer um desenho para vocês aqui. A Federação Brasileira de Técnicos de Futebol resolveu fazer um evento e se aproximar um pouco mais da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. Vejam o contexto da história. Os caras tiveram a ideia de reunir, eles se reúnem todos os anos, em outros lugares, em outro setor, e solicitaram à CBF o espaço do auditório da mentora maior do futebol brasileiro, da CBF, para fazer a reunião anual desse encontro de treinadores brasileiros. Pois bem, e a iniciativa era aproximar-se mais da entidade. Não tinha nada a ver com o Ancelotti sequer foi convidado. O Ancelotti, quando soube que os técnicos brasileiros estavam reunidos na sede da CBF, não é? Onde ele fica, onde ele faz as convocações, onde ele reúne-se com o presidente da CBF, com o staff da seleção, com o Rodrigo Caetano e tudo mais. Aí ele perguntou se podia estar presente. Fez uma gentileza, gente. O Ancelotti fez uma gentileza de, mesmo sem ser chamado, ir ao encontro. Que, olha, gente, a presença do Ancelotti nesse encontro reforça, engrandece, melhora o encontro, seria uma troca de experiências, era uma chance de ter ali um grande nome do futebol mundial, o maior ganhador de Champions League, o técnico mais vitorioso do planeta, estava aí querendo, não é, se enturmar, querendo fazer algo elegante com os treinadores brasileiros. E sabe de que forma ele foi recebido? Não foi com pedras, porque não tinha pedra dentro do auditório da CBF, mas palavras que pareciam pedras atiradas no treinador. Uma cena constrangedora, de uma deselegância sem tamanho, de um desrespeito, eu acho que beira o desrespeito ao comandante maior da seleção brasileira. Tanto é que, após as falas, que eu vou mostrar agora para vocês aqui, o presidente da federação pediu desculpas publicamente e cortou relações com Oswaldo de Oliveira, que foi irônico, que foi desrespeitoso. Meus amigos, os treinadores brasileiros, quem quer que seja, pode ter uma opinião contrária aos treinadores. O problema não é ser contra o treinador estrangeiro, né? O problema é que existe no Brasil a desvalorização dos próprios técnicos brasileiros, como o Leão, numa parte da fala dele, diz que a culpa é deles. De hoje estarem no país portugueses, argentinos, comandando os nossos times, na seleção brasileira, um comandante estrangeiro. E, sinceramente, o que é que tem a ver o lugar onde o cara nasceu com o trabalho de um técnico de futebol? Ele é técnico, não importa se ele é da China, do Japão, se ele vem da Europa, se ele vem da África, se ele vem da Ásia. Caramba, ele é treinador de futebol. E o pior não é nada, é ouvir isso de treinadores que já trabalharam fora do país. Pasmem os senhores. Mas vamos começar ouvindo aqui o técnico Emerson Leão, que foi o primeiro a falar, né, sobre o Ancelotti, dizendo na cara dele que não gostava de técnicos estrangeiros. Vamos acompanhar. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Acho que todos me conhecem aqui pela minha trajetória e pela minha idade. Tá? Quando falaram da idade dos treinadores, nós vamos falar posteriormente no fórum. E aqui quero prestar minha homenagem aos meus amigos Zé Mário, que fomos jogadores juntos no Vasco da Gama, do Mancini, que eu fui treinador dele, quer dizer, daí você vê a minha idade, né? E de todos nós, o Ancelotti eu não conhecia, só de nome. Quero dizer uma verdade, vocês conhecem o meu caráter, vocês conhecem como eu sou. Eu queria dizer uma verdade de uma mudança de comportamento meu, pessoal, na minha inteligência e nos meus problemas, nas minhas soluções. E nas minhas sementes, que, como eu já disse, para germinar
alguma coisa melhor. Eu sempre disse que isso serve para o Mancini, que é o presidente da nossa federação, que eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda a colaboração, já fui presidente de sindicato, de tudo, desculpe, que toda a colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem, tem o Zé Mário também, que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais. Inclusive, ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço, me desculpe. Mas, Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro. E boa sorte para você também. Olha, depois vamos ouvir o Oswaldo. Veja, o Leão ele começa até bem, né? E ele nas entrelinhas deixa claro aí do que eu falei antes aqui. Há um vácuo deixado pelos treinadores brasileiros, que não se preocuparam em deixar uma literatura, métodos, sabe? Transcrever para o papel e ter um registro dos seus métodos, dos seus trabalhos, das suas conquistas. A gente fala aqui a gente pode enumerar aqui grandes treinadores brasileiros com grandes conquistas. Vanderlei Luxemburgo, campeoníssimo no Brasil, ganhou tudo de Libertadores, foi parar no Real Madrid. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa didática sobre a maneira como ele trabalha, como ele conquistou tal campeonato? Os caras têm. Klopp tem, Guardiola tem, até Abel Ferreira, que chegou recentemente ao Brasil e está aí no Palmeiras, olha, já tem, entendeu? Livros, tudo documentado. Ou seja, os nossos treinadores, eles tinham a coisa empírica, sabe, lá do empirismo mesmo, e faltou um pouco mais de ser profissional. Não sabe fazer um livro, algo didático ali, uma parte literária, chama alguém, chama um jornalista, convoca alguém, faz um trabalho ali, faz um registro. E não estou falando só disso não, acho que falta muita coisa. Mas pior do que o Leão, eu acho, foi a fala do Oswaldo de Oliveira, porque para mim ele foi irônico e deselegante. E, na minha opinião, fechou as portas dessa federação de treinadores ultrapassados, alguns ali, que estão com o pensamento retrógrado e sequer sabem lidar, né, com o receptivo, com receber alguém, com ser hospitaleiro, né? Entendeu? Respeitar a presença do Mister. Você pode até ser contra, deixa para dizer depois. Já dizia Ariano Suassuna, não é? Falar mal da pessoa na frente dela, constrange quem fala e quem ouve. Foi o que eles fizeram. Vamos ouvir o Oswaldo aí. Não queria me alongar muito, mas não tinha jeito. Eu sabia que eu ia chegar aqui e ia falar demais. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro, então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Eu estou muito feliz hoje de vê-los todos aqui. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos
e as pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Muito obrigado. Olha, gente, eu acho que há alguém que discorda e eu respeito, mas acho que há um tom de ironia, tanto que ele dá um risinho ali, como quem diz, o cara vai ser campeão aí, depois vai embora, e vai atrás de técnico brasileiro de novo. Eu acho que é o tom da fala, entendeu? A maneira como ele, esse tom raivoso, esse tom de, sabe, um tom professoral, aos berros, inshallah, eu não sei o quê. Rapaz, eu imagino o que tava pensando Carlito ali. Pensando, onde eu vim amarrar meu burro, né? Porque o cara é campeonista na Europa, treinando um dos maiores times do mundo, se não o maior, Real Madrid, com a história que Ancelotti tem de atleta e de técnico, de jogador e técnico, ouvir essas baboseiras aí, num dia em que ele se propõe a ir a um evento para prestigiar, para fazer ali sabe, um relacionamento, né, um network com os treinadores brasileiros, porque ele é um cara assim, né, uma pessoa, todo mundo que fala dele fala que ele tem esse jeitão paizão realmente de tentar agradar, e é recebido dessa forma por esses treinadores, falando de treinador estrangeiro. O Oswaldo trabalhou na Arábia Saudita, o Leão trabalhou no Japão, vários deles ali trabalharam fora do país, gente. Pelo amor de Deus, recebam bem Ancelotti, Abel, o cara do Cruzeiro que está fazendo um excelente trabalho, Léo Jardim, lá do Jardim, entendeu? E outros treinadores. E tem brasileiros bons surgindo. Felipe Luiz é um deles. É um técnico bom surgindo. O Guanais, que está fazendo um trabalho belíssimo no Mirassol, porque aí é um trabalho louvável. Porque ser bom no Flamengo, sinceramente, todo respeito a Felipe Luiz. Até eu monto aquele Flamengo para jogar. Não sou treinador. Até fiz um curso aí com Leonido Villanova antigamente, mas não sou técnico. Eu coloco o Flamengo para jogar com as peças que ele tem. Agora, treinador brasileiro precisa primeiro parar com essa ciumeira do cara que vem para cá. Isso é xenofobia, até, entendeu? E o técnico não tem CEP. Treinador de futebol é treinador de futebol. Aqui, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Europa, na Ásia, na Eurásia, na Europa, na África, na Antártida, qualquer dos continentes aí. Ele é treinador de futebol. Então não é porque, se ele for brasileiro, aí não serve. Os brasileiros já foram trabalhar. Filipão trabalhou em Portugal. Falei aqui, Luxemburgo trabalhou na Espanha, no Real Madrid. Foi bem? Não foi. Começou a fazer um bom trabalho, pegou lá aqueles galácticos, mas passou os pés pelas mãos, queria botar Ronaldo no banco, o Pérez o demitiu, entendeu? Mas todos tiveram oportunidades lá fora, como o Ancelotti está tendo de treinar. Pra gente é um ganho, o Ancelotti tá aqui na seleção, de aprendizado, é um ganho ele tá no evento dos caras, dentro da CBF. Eu tô falando, gente, e eles podem até ter a sua opinião, viu? Porque vivemos um país democrático, e hoje com internet, com rede social, cada um opina, se expõe, né? Exterioriza a sua opinião sobre vários temas. Ok, eu defendo isso também. Agora, não ser dito dessa forma, daquela forma, na frente do cara, no momento de recepção. Eles chamaram não, o Ancelotti foi ao evento e, ao saber, ele foi homenageado. Isso foi um dia de homenagens. Vocês estão rindo em casa com certeza, pasmem. Homenagearam o cara e depois esculhambaram, gente. Isso é uma vergonha. Eu tô com vergonha alheia, sinceramente, do que eu ouvi hoje, de ontem para hoje, com essa história dos treinadores brasileiros, principalmente aí, vamos nomear, né? Seu Emerson Leão, que passou aqui no esporte, hein? Trabalhou no esporte aqui, que foi também seleção brasileira. E Oswaldo de Oliveira, que também trabalhou no Esporte Clube do Recife. Meu Deus do céu. Tá bom. Mas continue aqui na Best TV. Tempo para você dar o like aí que gostou do conteúdo, para ativar o sininho para as notificações e se inscrever no canal. Até mais.